Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Gente, o Acre acordou hoje com a notícia da deflagração da Operação G7, na qual 150 policiais federais cumpriram 15 mandados de prisão expedidos pela Justiça somente aqui em Rio Branco. De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Acre, Dr. Marcelo Sálvio Rezende, as investigações foram iniciadas já em 2011 e culminaram com a identificação de um grupo de 7 empresas da construção civil que atuavam em conjunto para fraudar licitações de obras públicas no estado. As investigações estão em andamento e aqui não vamos fazer o juízo de valor, até porque cada um deles, dos envolvidos, dos denunciados, tem também o direito à ampla defesa e o contraditório. Mas o fato é gravíssimo e nós convidamos aqui o professor Nilson Euclides, doutor e cientista político, para bater um papo conosco, para avaliar também politicamente este fato. Professor Nilson Euclides, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? O senhor foi pego de surpresa com essa Operação G7, professor? Haja vista que nós sabemos que o Brasil enfrenta hoje um grande debate nacional sobre reforma política e eleitoral, reforma tributária, pacto federativo, mas principalmente o combate à corrupção. O senhor também foi pego de surpresa com este fato? Confesso a você que foi, sim, para mim foi uma surpresa, uma operação que me parece, aqui é claro, a gente não vai dar detalhes de operação porque a gente não tem conhecimento, sabe que é um processo que vai provavelmente ou se ampliar e durar e a gente não sabe qual é o resultado final. Então eu acho que a polícia está fazendo o papel dela, o que cabe a gente aqui é fazer uma análise do ponto de vista, o que isso significa em termos políticos partidários, do espectro eleitoral. Não só aqui no Acre, mas no Brasil, porque uma notícia dessa que atinge diretamente uma administração do governo do Estado, né? Nós estamos falando de secretários de primeiro staff, primeiro escalão, ela tem uma repercussão nacional, que já ocorreu e a tendência é que ela se desencadeie mais ainda com o processo investigatório, e cabe a gente aqui analisar do ponto de vista da questão da corrupção, é que nenhum governo está isento disso, né? Eu acho que o problema da corrupção no Brasil, no mundo, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque nós temos um problema de corrupção no Brasil. Eu acho que a questão partidária, financiamento de campanha, essa relação quase sempre perniciosa de construtoras, não estou me referindo aqui ao Acre não, mas estou dizendo em todos os estados da federação, há sempre um vínculo muito, uma intimidade muito grande entre os gestores públicos, candidatos em relação às construtoras, que se resolve se as pessoas que têm a responsabilidade de fazer a reforma política, de fazer uma revisão no processo político brasileiro, partidário, eleitoral, a responsabilidade das pessoas é, a cada momento que você se vê de frente de uma situação dessa, gravíssima, porque o fato é muito grave, a gente tem que pensar e cobrar dessas autoridades as ações efetivas, ou seja, o que eles estão fazendo para que o sistema brasileiro não termine com a corrupção, porque isso é impossível, né? É utópico. Mas pelo menos criar mecanismos, e aí também a sociedade civil organizada tem que cumprir o papel dela também, né? De fiscalizar. Eu acho que as instituições estão trabalhando, eu acho que existem alguns fatos que precisam ser esclarecidos, porque até onde vai isso? Essas ramificações, elas terminam aí, elas se estendem até onde? Haverá mais prisões? Então eu acho que tudo isso. Agora, do ponto de vista político, é um duro golpe no governo, isso, sem dúvida. Professor, a gente toca nesse assunto de corrupção no Brasil. Estamos vivendo agora um período de grandes construções para a Copa do Mundo, estádios que custam bilhões de reais e, obviamente, são grandes construtoras envolvidas nesse processo todo. Aqui no estado, a gente sempre diz, o estado do Acre é pequeno, todo mundo se conhece. Não é também, com tantos mecanismos e órgãos, ferramentas de fiscalização e de investigação, como os tribunais de conta, como o Ministério Público, como é que esses esquemas ainda conseguem prosperar, professor? É falta de fiscalização, eu não estou aqui me referindo somente a esse caso, que ainda está sendo investigado, mas com tantos órgãos de fiscalização, como é que isso prospera? A criatividade. As pessoas que visam essa questão de explorar de forma pessoal
dos recursos públicos, elas estão constantemente analisando. Cada novo governo que assume, cada novo secretário, gestor público, cada novo projeto, existem grupos de pessoas que têm interesses diretos e não são interesses republicanos, a grande maioria das vezes não são interesses republicanos, e elas têm tempo para pensar estratégias. E, infelizmente, contam também com uma máquina pública ainda muito deficiente, pouco profissionalizada, muito politizada. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que os governos precisam aprender com isso. Os governos que querem fazer um trabalho sério precisam aprender que é preciso administrar e é preciso profissionalizar a burocracia pública. Se você tiver funcionários mais respaldados, né, através de concurso, com responsabilidade jurídica, não são aqueles cargos que entram e saem, cargos de confiança, as pessoas que não têm comprometimento com um projeto muito maior, esse sim republicano. Quer dizer, quando os governos perceberem que é muito melhor você ter um governo tocado por uma administração pública profissionalizada, engajada e responsável, você vai, também contando, obviamente, com as instituições que têm a prerrogativa de fiscalizar, e a população também precisa ficar atenta, né? As pessoas precisam também ficar atentas com relação a isso. Eu acho que os governos aprendem, porque o problema no Brasil continua sendo a politização aguda. Isso aqui não é no Acre só, não. Se pegar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, a administração federal também. Há muito cargo político, há muito cargo por indicação. E essas pessoas, não generalizando, obviamente, existem pessoas que cumprem a risca, com responsabilidade, mas existe uma parcela que se aventuram, até por conta de interesses pessoais e de grupos, e tornam essa coisa um pouco mais facilitada para essas pessoas que visam a questão das obras públicas como um mero instrumento de enriquecimento. Alguns políticos defendem a tese, na reforma política, do financiamento público de campanha, outros defendem a tese do financiamento de se manter o sistema brasileiro, que é misto, que é tanto público quanto privado, financiamento público quanto da iniciativa privada, do cidadão comum, e outros defendem a tese de se criar mecanismos para proibir grandes construtoras de serem financiadoras de campanhas eleitorais. E o que o senhor defende, professor? Eu acho que o sistema brasileiro é o pior, que é público e privado. Então você cria uma relação complicada, porque você tem uma parcela dos recursos partidários, que é o que nós pagamos, e você também tem uma abertura para que as pessoas jurídicas e físicas possam contribuir também. Então esse é um sistema ruim. Historicamente o Brasil está aí para mostrar que não funciona. Você aumenta o grau de corrupção dentro dos governos, não tem como você controlar isso, e o sistema de controle do Brasil em relação ao financiamento de campanha é medíocre, a gente sabe muito bem disso. Então, a solução, se é que existe uma solução, não existe uma solução para o problema da corrupção. Tá? Isso aí... Isso é endêmico, isso só uma mudança cultural. Complicado. Que é complicado. Que o tempo somente dirá que vai mudar. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Brasil precisa reformar, precisa revisar o sistema partidário, eleitoral e o financiamento. Eu acho que o financiamento público de campanha, desde que bem pensado, bem aplicado, talvez reduziria um pouco essa questão. Professor, os escândalos de corrupção no Brasil, a gente já acompanhou diversas operações da Polícia Federal no Brasil inteiro, desmontando grandes esquemas que envolvem a administração em várias esferas nacionais. Só acho que elas ganham mais visibilidade a cada dia, com a imprensa batendo em cima, e também acaba por contribuir para aumentar essa descrença do eleitor, essa descrença do cidadão de bem, de fortalecer a democracia, de se envolver na política. De que maneira esse tipo de acontecimento, o que isso provoca no eleitor, no cidadão de bem? Não, primeiro eu acho que provoca uma sensação de justiça. Quando você vê uma investigação que atinge pessoas que detêm um poder econômico e poder político muito grande, a sensação que o eleitor tem é que a coisa funciona. Quando se tem boa vontade, quando a Polícia Federal, que é uma polícia que merece aqui todo o nosso apoio, porque tem se comportado como uma polícia verdadeiramente republicana, a análise que eu faço é que para o eleitor é muito positivo, no sentido de que, olha, existem pessoas que estão fiscalizando, quer dizer, a corrupção existe o problema de desvio de verba, existe, mas, às vezes, essas pessoas são pegas também. E isso, de certa forma, incentiva as pessoas também a procurarem uma alternativa, já que os que estão aí estão sendo, né, digamos, de certa forma, colocados à margem do processo, à medida que são alvos de investigação policial, cabe o espaço para que outras ideias se renovem, para que as pessoas se engajem, né,
politicamente também, e eu acho que é sempre bom. A democracia é bom por isso, né? Logo no primeiro ano de seu governo, Dilma Rousseff teve que mudar 6 ou 7 ministros, se não me engano agora, creio que 6 ministros, por conta de indícios ou denúncias de corrupção. A presidente se posicionou, embora muito pressionada pela opinião pública, mas demitiu os ministros, trocou. Embora os processos contra eles sequer tivessem um trânsito em julgado, por exemplo. Qual deve ser a atitude do governador Tião Viana? Olha, eu li a nota do governo, acho que o governador acertou, imediatamente soltou uma nota oficial, quer dizer... Apoiando a operação da polícia. Eu acho que a resposta foi incisiva. Agora, é claro que a gente precisa saber a dimensão disso, né? Apoiar a operação, eu acho que o governador deve... Essa questão de você punir por antecipação, mas na vida pública não basta você ser honesto, você precisa parecer honesto. Então, eu acho que o procedimento mais racional do ponto de vista da administração, até porque nós estamos aí há 1 ano e meio das eleições, então isso tudo provavelmente vai ser capitalizado pela oposição, quer dizer, o governador precisa se cercar de todas as condições para que isso não interfira no seu próximo 1 ano e meio de governo. E eu acho que o procedimento correto são honestos? São. Então, já que o processo está em andamento, até que se prove o contrário, afasta. Eu acho que essa é a melhor ação mais eficaz, mais racional. Muito bem. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Eu bati um papo aqui com o professor Nilson Euclides, cientista político. Falamos sobre a deflagração dessa operação hoje, que cumpriu 15 mandados de prisão somente em Rio Branco. Doutor Nilson Euclides, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda. É sempre um prazer. Sucesso para ti. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!